Pode ir. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast, muito especial hoje, porque eu também tenho uma mãe de 4 aqui sentada na mesa para a gente bater um super papo. Mas ela, o currículo dela, querido, só começa com mãe de 4, porque ela é uma ex-executiva de multinacional. Ela é empreendedora. Chega, sabe aquele negócio que o povo às vezes diz, se eu abrir seu Instagram, cansei? Eu, conversando com ela, já cansei, porque a vida dela é o agito. Empreendedora e mentora de mulheres, porque também fazendo tanta coisa e ainda com 4 filhos, como faz isso? Estou aqui com Samela Gomes, seja bem-vinda. Silvia, eu que agradeço, é um prazer imenso. Já era sua admiradora, já era fã do podcast, agora é uma honra estar aqui com você. Obrigada. E você com um currículo tão gigante. Gente, essa mulher aqui, ela é muita coisa. Primeiro, eu queria saber assim, ser mulher, ser mãe de 4, tem como dar conta? Tem como dar conta. Você precisa de organização, determinação e amor. E amor, importante. Me conta então, para todo mundo lhe conhecer um pouquinho, quem é Samela Gomes? Então... Até porque o YouTube, né, tá pro mundo. Então, se eu tô ligando aqui, que a gente tá em Natal, você tem uma grande representatividade aqui na nossa cidade, na nossa região, no Nordeste do Brasil. Mas queria saber, né, quem tá ligando assim, que não lhe conhece, quem é você? Samela Gomes, eu sou capricorniana, uma mulher de 51, quase 52, mãe de 4 filhos maravilhosos, né? Raíssa Harris, que tem 31, Thaísa, que tem 27, Ana Carolina, que tem 22, daqui a pouquinho fazendo 23, e Pedro Henrique, meu caçula, meu xodó, meu amor, de 4 anos, o único que não é um filho de ventre. Sim. Mas é um filho de alma, é um filho de escolhido. Tudo, escolhido, maravilhoso, e que eu amo demais, enfim, junto com as minhas outras 3. Sou filha de um casal do Alto Oeste, ali, Amino Afonso, Mossoró, embora seja natalense. Eita, terra de gente forte, né? Com raízes ali... Ainda mais fortes ali na Paraíba, em Catolé do Rocha. Eita, essa daí é forte. O sangue dela aí, viu, minha gente? Se for para fazer um exame. E desde muito cedo, numa família de matriarcas, né? Minha avó materna, minha mãe, minha tia. Sempre tive uma referência muito forte de mulheres que têm histórias de vida, de batalha, de crescimento. Sim. Eu até estou escrevendo um livro que se chama A Sombra das Oliveiras, porque... É da família das Oliveiras, família, né? Muito bacana o título. E a sombra, porque eram mulheres tão fortes que acolhiam as pessoas embaixo delas, né? Minha avó, assim, minha tia, minha mãe. Então, já quero ler esse livro, porque também venho de uma linhagem de mulheres fortes. Pois é. Então, assim, para mim, nunca foi uma questão se a mulher era ou não capaz. Para mim, isso não existia como um question mark, assim. Sim. A mulher é forte, a mulher pode... Mas depois que a gente vai entendendo, né, o que é a sociedade, o que é uma sociedade patriarcal, etc., aí a gente vai entendendo que sim, existe. Que existe esse questionamento. Exato. Não era natural para você, mas existe. Exatamente. Existe e impõe barreiras. Impõe barreiras. Gente, só para vocês já se lembrarem de curtir esse canal, se inscrever. A gente tá indo muito bem aqui. Eu tô amando que o povo tá gostando, que a mulherada tá se identificando. Mas você tem que compartilhar. E hoje a gente vai ter aqui um papo assim tão extenso de contemplar tantos assuntos e nuances importantes da vida da mulher que você tem que ficar aí. Então compartilhe, curta e se inscreva. E a gente tá tomando a nossa bebida de sempre, o Hype Drink. Delícia, Gostou, né? Então, refrescante. A bebida dá beleza, acelera o metabolismo, desincha, dá energia. Eu brinco que é para ir pro 3º turno, porque eu confesso que como agora beber, né, você sabe. Sim. Acorda cedo demais. Quando dá 5 da tarde, eu tô com aquela energia de centavos. E aí eu preciso de um negócio desse para dar o ápice e continuar, porque aí tem o resto das coisas, né? Falamos da parte humanizada da sua história. Vamos para a parte corporativa. Por onde você passou, né? Você é psicóloga? Sou psicóloga de formação, de base, e no início da minha carreira, cientista. Então, assim, era pesquisadora ligada a centros de pesquisa no Brasil e fora do Brasil, estudei fora. E eu entendi a minha vida como uma estudiosa, pesquisadora da psicologia, da neurociência, teoria da mente, regulação emocional, aprendizagem das emoções, estudos de dinâmica cerebral infantil e professora universitária e clínica.
Trabalhava em clínica hospitalar. Essa era a minha carreira e, para mim, esse era meu futuro. Só que quando eu voltei para Natal, né? Eu estava fora, voltei para Natal. Você estudou aonde? Você morou aonde? Eu fiz uma formação em saúde mental na Federico II, que é em Nápoles, na Itália. Porque a saúde mental no Brasil, toda a história da saúde mental no Brasil se inspira na reforma italiana. Sim, verdade. Então, eu fui lá estudar isso. Aí, voltei a fazer mestrado em Recife, Sim. que é a Universidade Federal de Pernambuco, que tinha uma relação direta com Oxford e com a Universidade de Clark, nos Estados Unidos. Então, a minha orientadora, que era Maria das Graças, tinha essa perna lá em Oxford. Então, a gente fazia alguns estudos cross-cultural lá na época. E, para mim, assim, essa era a minha vida, né? Maravilhoso. Quando eu voltei super para realizada. Natal... Pois é. Voltei para Natal porque eu tinha passado numa seleção para doutorado. E fui fazer a seleção para professora numa universidade privada, a UNP aqui em Natal. E entrei como professora. Só que entrei como professora no primeiro ano, no segundo ano, e dava aula assim, em todos os cursos da universidade. No segundo ano, a gente passou pelo desafio de uma avaliação do curso, pelo Ministério da Educação. Me pediram para liderar esse processo. Eu liderei. A gente teve já entrando sucesso. Aí agora já na veia da liderança, né? Pois Primeiro já saiu da ciência e foi para a liderança. Exato. Essa primeira experiência de liderar uma equipe com um propósito, com um objetivo, uma meta, enfim. Com uma meta, enfim. E depois disso, me chamaram para assumir a vice-coordenação do curso, que na época era chamada de direção, então né, a direção adjunta do curso. Fiquei no primeiro ano nessa vice-coordenação. No ano seguinte... me chamaram para assumir a coordenação do curso, eu assumi a coordenação do curso, e 2 anos depois, era uma empresa familiar, o então mantenedor, Paulo de Paula, me chamou e disse, isso que você está fazendo na psicologia, você pode fazer para a universidade inteira? E me chamou para assumir a pró-reitoria de graduação. Eu era muito jovem, eu não tinha nem pensado, né, em posições de gestão, e foi se apresentando para você pelas suas habilidades, né? Que foram colocadas em prática. Exato. E as pessoas foram vendo e o caminho foi se fazendo. Exatamente. E eu sempre fui muito disciplinada, né? Eu sou capricorniana. Eu comecei dizendo, eu sou capricorniana. É forte. Então, porque Capricórnio é um signo muito ligado ao trabalho, à disciplina, à determinação. E eu me sinto assim, né? E quando os desafios vinham chegando, o que eu fazia era, peraí, não conheço esse tema, agora eu vou fazer um método, eu vou fazer um plano. Super metódica com as coisas e do método ciência, científico, né? Exatamente, não tem como. Não tem como. Então, quando o professor Manuel Pereira, na época reitor, me chamou para uma reunião com o Paulo de Paula e fez o convite, ele disse, vou te dar um tempo para você pensar. Eu falei assim, olha... Se Paulo de Paula e Manuel Pereira confiam em mim, quem sou eu para desconfiar de mim mesma, não é verdade? Exatamente. E aceitei, e aí assumi a Mas a síndrome, como é a síndrome do impostor, né? Às vezes aparece para as mulheres nessa época, né? Nesse momento. Muito. Pois é. E também em mim apareceu. Mas aí você falou, não vou recusar. Né? Exatamente, não vou recusar. E a síndrome da impostora, ela não aparece somente quando a gente diz os sims ou os nãos. Só uma pergunta, é mais em mulheres? Ou mais em mulheres. Mais em mulheres, mais né? em mulheres. Até pela nossa Constituição, a gente se constitui a partir de um si. Se você for boazinha, se você for bonitinha, se você... Então, o si é muito presente na vida de uma mulher, né? Tanto que eu faço alguns treinamentos e eu digo, a primeira coisa que eu peço para vocês é, nesse momento, a gente não precisa mais fingir. Porque a gente é pedido para fingir o tempo todo. O tempo inteiro. A mulher é criada sempre sendo solicitada para... Né? Finja que tá tudo bem, finja que não escutou a piada, finja que não sei o quê, né? Então, eu sempre falo. Infelizmente, é verdade. E aí eu sempre digo, agora a gente não vai fingir. Esse é o momento que a gente não pode. Mas, enfim, então, as coisas foram se apresentando e a síndrome da impostora, ela aparece muito quando é no entre. É quando a gente está realizando algo e sabe que a gente está tendo sucesso e aí vem, nossa, mas espera aí. Mas será que isso não foi porque... Aí quer atribuir isso a alguma outra coisa e não a si mesma. O merecimento, né? Que a crença de merecimento que não tem muita... Exatamente. Então, muitas vezes... É da criação, essa falta de... É muito geral isso... Porque eu já passei várias... Eu digo que assim, é o meio do sucesso, né? A gente, na hora que tá chegando lá, você tem que encontrar alguma coisa em si que aquilo ali não é...
você não é suficiente para aquilo, né? Exatamente. Eu sempre digo assim, existem 3 perguntas, que eu chamo de perguntas, né? Mas são 3 grandes afirmações que a gente faz na infância eu digo são 3 afirmações fundantes da nossa personalidade. E tem uma relação direta com as experiências infantis. A primeira é, eu sou suficientemente bom ou boa. Então, as experiências infantis, né, nossas, elas fundam um sim ou um não nisso aí. Né? Não, eu não sou bom o suficiente, eu não agrado ninguém, eu não sou inteligente, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Aparece inúmeras vezes como resposta para algumas crianças. E isso funda uma insegurança que depois ela é muito difícil de ser desconstituída porque ela está lá embaixo. Ela está nas primeiras raiz, camadas. Né? A segunda é, o mundo é um lugar seguro. Então, crianças que passam por grandes traumas, que passam por desastres, que passam por abusos muito sérios, elas passam também a ter uma relação com o mundo nesse lugar de insegurança. Sim. De que, assim, parece que a todo momento são pessoas que têm síndrome geral de ansiedade e que estão o tempo inteiro, assim, alguma coisa de muito ruim sempre vai acontecer. Vai acontecer. Né? Tipo, tá muito bom, vai acontecer alguma coisa ruim. Exatamente. Então, são aquelas crianças que riem de uma piada e logo depois se culpam e dizem assim, nossa, se eu tô rindo demais é porque alguma coisa ruim vai acontecer logo depois. Isso é até um imaginário popular, existe isso, exato, né? Difundido isso. Exato. Então, se o mundo é ou não um lugar seguro, ou se eu sou ou não capaz de fazer escolhas. Então, crianças também que passam por determinadas situações em que elas se sentiram incapazes de fazer algo, por exemplo, de ver uma mãe, ou um irmão, ou uma situação de morte, enfim, né? Em que elas não puderam ser capazes de resolver, elas também têm uma experiência fundante de que diz assim, eu não sou capaz de fazer escolhas. Então, são pessoas que têm não vou dizer uma incapacidade, mas uma dificuldade de fazer escolhas na sua vida. Então, aquela pessoa que diz assim, sim ou não, não sei, eu deixo para que a vida me leve, sim. Né? Isso acaba sendo uma dica para as mães, né? A gente tem muitas mães, pais que assistem, que estão lidando com as suas crianças e precisam criar, né, como você falou, essas 3... criar um ambiente onde essas respostas sejam positivas. Exatamente, né? Exatamente. Eu sou capaz, né? Eu sou suficientemente bom. Sim. O mundo é um lugar seguro e eu sou capaz de fazer escolhas. E é muito importante isso, porque as pessoas hoje têm muito aquela ideia assim, como é que você vai ter um filho num mundo desse? Sim, isso é uma coisa que... Ao contrário, eu brinco assim, né? Eu falo, gente, a gente vai tentar fazer diferença nesse mundo. É o contrário. Por isso que a gente vai ter os filhos. Mas esse pensamento geral de que o mundo é ruim, né? Isso acaba afetando muitas crianças hoje em dia. A gente está vendo na geração o que está acontecendo, bem né? Preocupante. É bem preocupante porque e aí o pessoal atribui muito isso e eu fico muito chateada quando eu escuto, assim, também as mulheres passaram a não cuidar mais de seus filhos porque começaram a trabalhar fora. E aí, coloca mais uma camada de culpa em cima da gente, como se já não tivéssemos muitas. Bigorna, já temos uma bigorna. Não precisamos de mais uma, obrigada. Lembrando, eu sempre lembro, os filhos não são responsabilidade só da mãe. Sim. Esse casal que trabalha, ele não pode, né, esquecer que tem os seus filhos. Até porque hoje já não dá mais para... Claro que respeitando que cada um tem sua escolha, se existe a mulher que quer ficar em casa também, que quer se dar de casa, maravilhoso. Okay. Mas assim, não retroceder no sentido de que a maioria das famílias hoje, se a gente pegar, eu nem tenho estatística para falar isso, mas com toda certeza, hoje a renda ela é composta pelas 2 pessoas. Sim, então, nem existe mais essa possibilidade de você dizer assim, não, o mundo, ele vai ter que se adaptar, porque exato. É uma realidade. Mas a gente não pode esquecer que nós temos filhos. Sim. E que eles precisam de nós. E que a gente precisa querer saber o que se passa na vida deles, né? Ele tá ali, ele tá em casa, pelo menos ele não tá na rua, ele tá em casa na tela. Você não sabe o que ele tá fazendo naquela tela. Sim, não sabe. Né? Então, é preciso estar perto, é preciso entender os medos, é preciso entender as inseguranças. Então, quando você falava assim, da criação, eu sempre digo... A gente não é criado só pelos nossos pais. A gente é criado pelos nossos pais até um determinado momento, que é essa primeira infância, super importante, porque ela funda justamente essas 3 afirmações que são fundantes. Mas depois disso,
essa solidez ou não que a gente cria nos nossos filhos até 5 anos de idade, ela vai se deparar com a escola, com crianças que são criadas de outra forma, Sim. com professores, preparados ou não, com o mundo de uma forma geral. A adolescência, que é uma outra fase... Super importante e com desafios específicos, exato, porque é o de apropriar-se da sua identidade para compor um grupo. Então, adolescentes querem ser parte de um grupo. Sim, da pertencimento. tribo, tem essa questão. Então, dependendo também de quais são os valores dessa tribo, eles vão ser extremamente impactantes sobre esse adolescente. Vão moldar terminar de moldar essa personalidade. Exatamente. Né? Então, por isso que os pais precisam estar muito presentes. Então, quando diz assim, isso é da criação, o fato de você ser forte, não ser forte, o fato de você ser mais ou menos resiliente, o fato de você conseguir dizer sim aos desafios e ter essa autoconfiança e poder passar pela síndrome da impostora sem grandes malefícios aí para si mesma, tem a ver com essa trajetória. Muito mais do que essa criação inicial, mas com essa possibilidade de experiências positivas ao longo da sua trajetória que fazem com que você se fortaleça. Eu sempre digo assim, eu tive um privilégio muito grande de nascer numa família com valores, né, muito fortes, de família, de união, de amor, de crença, de fé, e tudo isso foi fundante na minha vida. Mas depois eu também tive a possibilidade de ter grandes amigos, Sim. de ter grandes mestres, de ter grandes líderes ao longo da minha jornada de trabalho. Teve só isso? Não. Mas isso me possibilitou saber lidar com as adversidades, quando eu não tive um chefe legal. Sim, sim. Quando eu não tive um amigo tão legal. Quando a frustração chegou, né? Exatamente. Então, assim... Que hoje é a grande dificuldade. Você ter grandes amigos faz com que você se frustre menos quando você tem um péssimo. Sim, Você ter grandes líderes faz com que você saiba lidar com o fracasso ou o momento que você não está bem. Ou com aquele líder que não te agrega nada e muito pelo contrário, né? Eu tive experiências ruins também, né? Mas as experiências boas me possibilitaram passar por elas. Saldo bem mais positivo do que negativo. Exatamente. E aí, nessa trajetória profissional, você chegou a reitora, não é isso? Fui reitora por 8 anos. Bom, aí depois da pró-reitoria de graduação, aí a universidade estava se preparando para ser vendida para um grupo americano. Então, o maior grupo americano de educação superior no mundo, presente em 29 países, naquela época, com mais de 1 milhão de alunos. Então, nós fomos a segunda aquisição da Laureate International no Brasil. E foi muito bacana, porque, assim, como era a segunda, porque só tinha a Anhembi Morumbi em São Paulo, todos os executivos seniors vieram para o Brasil para participar desse processo de M&A. Então, eu tive a possibilidade de me deparar com o fundador da empresa, com Doug Becker, com quem eu tenho uma relação até hoje. A cúpula inteira estava à sua disposição, digamos assim, né? Presidente da América do Sul, Bill Clinton, que era o nosso chairman, o ex-presidente dos Estados Unidos. Então, eu tive essa oportunidade porque eu estava no lugar certo, na hora certa, né? Sim. E aí, quando a Laureate comprou, 1 ano depois, me convidaram para assumir a reitoria. Fiquei na reitoria por 8 anos, até que o presidente, na época... porque o presidente é aquele que lida com os negócios. O reitor é aquele que lida com a parte acadêmica. Sim. Então, o presidente, na época, que era meu chefe, Milton Camargo, que tinha sido presidente da Telefônica, AOL, várias empresas no mundo, ele chegou para mim e falou assim, Samela, qual é o seu próximo passo? E eu falei, próximo passo? Eu estou no meu último passo, né? Estou na reitoria, o que tem depois da reitoria? Aí ele... E jovem, né? Era jovem, era... Sou. Não, então, eu tô falando mais jovem reitora. Isso. Uma jovem reitora. Eu tinha 30 e poucos anos. Que se fosse hoje, já era uma jovem reitora, mas... Silvia, eu tinha 30 e poucos anos. Pois é, isso que eu tô falando. Eu era... Muita responsabilidade. Menina demais. Muitas... Assim. Já era mãe de... Mãe de três, né? E aí, quando... Mãe de 3 meninas, reitora da universidade. E liderando esse processo de compra. Liderando esse processo... logo depois da aquisição, era um processo de crescimento. Então, assim, me lembro bem, a gente fazendo planos estratégicos. Foi quando a gente trouxe os equipamentos. Na época, a gente comprou de uma empresa de Israel, os robôs para medicina, para medicina veterinária. Então, tudo quanto era de tecnologia de ponta para a educação. Fizemos um grande...
campos de saúde. Sim, meu marido formou, inclusive, né? Pois é. Minha sogra professora nessa época. E liderando também, na época, eu não tinha só a reitoria aqui na UNP. Eles já me colocaram também para dirigir academicamente outras faculdades, em Recife, em João Pessoa. Então, toda essa parte aqui do Nordeste já estava sob a minha responsabilidade acadêmica. E quando o Milton me fez a pergunta, qual o seu próximo passo? Eu falei assim, que próximo passo? E aí ele riu e falou assim, vou te dar uma semana para pensar. E eu fiquei pensando, não, é próximo passo só se fosse a cadeira dele, né? Seu lugar. É. Por favor, pode ir. E aí, numa outra reunião, uma semana depois, ele chegou e falou, e aí, você pensou? Eu falei assim, não, Milton, ali com aquela coisa, tipo assim, a próximo passo é a sua cadeira. Aí ele disse assim, essa cadeira aqui não lhe interessa? Olha. Aí eu falei assim, mas Milton, mas você, assim... a mulher pensando, eu não vou afrontar, né? Eu não vou ser afrontosa ao ponto de dizer, exatamente, é a sua cadeira mesmo. Mas era isso que ele queria escutar de você, exatamente. Né? Aí eu falei assim, mas eu não sou uma pessoa de negócios. Ele falou assim, você é uma pessoa de negócios. Você só não consegue se enxergar ainda nesse papel. Mas se eu sair daqui hoje, você toca isso aqui sem nenhum problema. Eu disse, poxa, mas e aí? Ele falou assim, então agora o próximo passo é você se desenvolver tecnicamente com aquilo que você acha que você ainda não tem. E aí eu fui para a Fundação Dom Cabral, que é a 9ª melhor escola de negócios da América Latina, maior do Brasil, por todos os rankings, Financial Times, New York Times, todos eles colocam ali a Fundação Dom Cabral. E eu fui para fazer a minha formação executiva na Dom Cabral. E aí, depois disso, assumi a presidência. Já não no lugar de Milton, porque ele já tinha ido para um outro lugar dentro da empresa, foi assumir outros negócios dentro da empresa. E veio um outro presidente, na época, Marcos Peixoto. E aí, a gente foi fazendo essa cadência até eu assumir a presidência. Marcos também foi para outro lugar. Você é mentora de mulheres, né? Isso. E ele fez essa pergunta, né, da sua... e eu vejo assim, eu digo pela minha trajetória também, nossa, quantas vezes eu passei por aquele... Eu sou jornalista de formação, mas já faz muito tempo que não trabalho, mas acabei indo para o empreendedorismo e trabalhando com liderança, né? Lidero uma equipe no Brasil hoje. Mas por muitas vezes, assim, eu me lembro desde a faculdade, eu não conseguia levantar a mão para fazer uma pergunta, né? E eu não me considerava uma pessoa não inteligente. Sim. Mas aquele medo disso. E você falou assim, só você não se enxerga assim, sim, né? Se você, às vezes, está de frente para uma mulher que, com certeza, ela tem alguma habilidade, né? Como é que você ajuda ela a se enxergar? Existe um processo para isso? Existe. Porque eu acredito que... uma vez eu vi uma ilustração, acho que foi no YouTube, de um cara que pintava, ele dizia assim, como é que você se enxerga? E ele fazia um autorretrato da pessoa. Sim. E aí ele perguntava para outra pessoa... como é que você enxerga ela? E, geralmente, o retrato da pessoa que não era a que estava se enxergando ficava mais bonito do que o autorretrato. Sim. Por quê? Porque colocava mais sorriso, colocava... A pessoa, a mulher, principalmente, ela se cobra tanto. Acho que foi numa campanha acho que foi até de um sabonete, alguma coisa assim, que foi uma propaganda dessa que eu vi no YouTube. A gente sempre tende a ir para baixo. Sim. Quando você sabe fazer o quê? Você é bom em quê? Uhum. E aí, geralmente, a mulher, ela tende a... Pois é. Inclusive, tem um estudo que mostra que os homens, por exemplo, quando eles vão preencher para uma vaga, aplicar para uma vaga, tem lá uma requisição de 10 competências. Se ele tiver 5, ele aplica. Uhum. A mulher, ela só aplica se ela tiver as 10. Ela não consegue aplicar se ela não tiver as 10. Isso já é uma desvantagem gigantesca. Gigantesca. Porque esse homem que aplica com 5 pode chegar lá e ter a vaga, né? E essa mulher que tinha lá 8 não deixou de aplicar. Então, assim, as mulheres, elas têm um nível de cobrança muito alto. Né? Muito mais alto do que a dos homens. E eu brinco muito que a autoestima masculina é uma coisa maravilhosa, né? Eu disse assim, meu marido... A gente deveria colocar num vasinho e vender caro, porque assim, maravilhoso. É fantástico. E a gente não tem esse... Né? A gente não desenvolve esse mesmo nível de autoestima. Sim. Então, assim, por isso a síndrome da impostura a incidência maior em mulheres, né? Porque a gente tende a achar que a gente é menos do que aquilo até que enxergam de nós, gente, né? Da gente mesma. Então, assim... existe um caminho para se descobrir. Existe um caminho, né? E eu sempre digo, a jornada, eu faço 2 tipos de mentoria, né? Uma mentoria que é para gestão da carreira,
para desenvolver o plano de carreira e como executar e como acompanhar e monitorar através dos indicadores desse plano, e o segundo que é o de liderança. Mas em todos os dois, eu sempre digo, não tem como. O primeiro passo é a gente fazer um processo de autoconhecimento verdade. E descoberta do propósito. Porque propósito é algo extremamente importante, porque é através dele que você aumenta o seu nível de resiliência, é através dele que, até em função da paixão e, e de sentir-se de fato dentro de um processo de realização, fazendo aquilo que ama, é que você também passa a ser, a sua capacidade criativa e de inovação passa a ser maior. É estar no caminho desse propósito que faz com que a gente se dedique mais, estude mais e as competências aumentem ainda mais. Então, todo processo, seja de liderança, seja de gestão de carreira, ele começa com um mapa de identidade. Eu acho que a maternidade, ela desenvolve muita coisa na gente, Nossa, né? Eu falo que, assim, depois desse 4º filho, eu acho que eu virei Highlander, assim, porque a gente realmente... Claro que eu sei que tem algumas mulheres que, ao contrário, mas por algum fator específico, uma depressão, alguma coisa que atrapalha o processo. Mas de competências, tipo assim, cada filho, eu brinco que você vai pulando um nível a mais e você olha para a pessoa que você era quando você tinha né? E aí... Tudo, né, Silvia? Gestão de conflito, negociação, organização do tempo. Eu brinco, diz assim, eu tenho 4 filhos. Chegar no fim do dia com todo mundo vivo e bem... Exatamente. Desse jeito. Mas o seu quarto foi uma adoção. Foi. Né? Depois de filhas grandes, a sua filha mais nova tinha 18 anos, é isso? Me fale aí, como é que assim, foi do nada, você já queria, você já pensava em 4... Como é que surgiu isso na sua vida? Na verdade, eu sempre soube que queria ser mãe desde muito pequenininha. Sim. Então, assim, minha mãe, se ela fosse, por exemplo, comprar Suzy, Barbies, etc. Barbies menos, né? Eu sou de uma época muito mais de Suzy, porque a Barbie era quase inacessível. Mas eu sempre adorava que ela comprasse os bebês. Sim. Porque eu adorava dar cuidado e tal. Essa coisa. Era uma coisa que realmente que eu amava. Já tinha o instinto desenvolvido, né? Eu tinha uma coisa assim, muito forte com essa questão da maternagem, né? E isso cresceu muito forte em mim. Então, quando eu era pequena, eu dizia que ia ter 10 filhos. Aí depois você vai Bem comum já. Quando você vai crescendo, você vai vendo que é meio complicado ali ter 10 filhos. Mas os 4 eu realmente queria ter. E depois da minha caçula, ela tinha 10 anos, 9 anos, quando eu engravidei e perdi. E aquilo mexeu muito comigo. Então, Samela tem de tudo na história dela. Tem até uma perda de um bebê, tem menina... Você já passou por muita coisa, hein? Muita coisa. E foi um período em que eu me culpei muito também, porque eu estava trabalhando demais, né? Eita, aí já vem aquela cultura, né? Exatamente. Eu estava trabalhando muito, viajando muito, e aí eu cheguei em casa num dia estressada, vi a perda de sangue e fingi que não estava acontecendo, né? E eu falei assim, não vai ser nada. Aí eu liguei para minha médica, fiz ali o repouso, mas não consegui. Depois de um mês a gente foi fazer a ultra e já não tinha batimento cardíaco, e aí a gente teve que fazer a retirada. E aquilo mexeu demais comigo. Doloroso, um processo que eu nem imagino. Foi terrível. E eu lembro no dia que eu fui para o hospital para fazer os procedimentos em função da morte do feto, quando eu fui saindo da sala do centro cirúrgico, vinha passando uma maca com uma mãe e um bebê. Ixi, nossa, destrói. Destruiu. Acabou. E eu disse, meu filho vai voltar. Eu não sei como, mas ele vai voltar. Então, eu tinha certeza que ele voltaria um dia. Com o tempo, depois do divórcio, etc. E eu disse, bom, eu não sei como, mas ele vai voltar, nem que seja via adoção. E aí, quando a minha filha, justamente essa caçula ia fazer 18 anos, ela falou assim, mamãe, vamos dar entrada lá na fila da adoção, etc. Já era uma coisa familiar, né? Todo mundo já sabia desse desejo, enfim, já era um projeto de família. Exatamente. E aí fomos, demos entrada lá na fila de adoção, com todas as documentações, etc. Mas... E aí meu pai estava comigo, né? Meu pai estava comigo porque ele já estava num quadro de Alzheimer. E então, assim, minha vida também era muito dedicada a ele.
Só que aí, toda a família sabia que eu estava com essa história da adoção e tudo. Alguns me chamavam de louca, outros não sei o quê, outros não falavam nada, mas enfim. E aí uma prima minha ligou e falou assim, olha, tem uma menina, enfim, que tá grávida e ela vai dar o filho dela. Eu falei assim, nem quero saber. Não me fale, porque essas histórias são muito complicadas, enfim. Só que meu pai fez a passagem, eu fiquei muito mexida, e minha prima o tempo inteiro falando, ela sempre fala, porque ela diz que tem aí essa coisa e tal. Eu falei assim, tá, eu vou conversar com essa menina então. Fui, conversei, acompanhei a gravidez dela, mas eu dizia assim, mas você vai registrar o seu filho, você vai ver se é exatamente isso que você quer, e depois a gente vê isso, né? Só que no dia da ultrassonografia que ele foi fazer, ela perguntou, qual é o nome que você quer que ele tenha? Eu disse, Pedro Henrique. E quando a gente foi fazer a ultrassonografia, que eu falei, Pedrinho, vire o rosto pra gente lhe ver, e que ele virou. Aí eu falei assim, nossa, já é o meu filho, né? Acompanhei a gravidez, ela teve o bebê, ela registrou no nome dela, e ela disse, eu não vou ficar com esse bebê. Eu falei assim, então eu vou levar ele para casa. Aí fui, montei tudo e falei assim, depois a gente vai dar entrada no processo de adoção. Só que com 3 meses, ela veio com uma história de que queria uma casa própria, enfim. Começou a história, né? Por trás da história. Exatamente. E aí foi a grande dor quando eu disse que eu não poderia fazer isso. E ela disse, então eu vou aí buscar Pedro Henrique. Nossa, chantageou. E aí eu fui correndo atrás dos advogados para dar entrada no processo de adoção. Foi o período de maior sofrimento da minha vida. Então, eu já deixo aqui uma dica. Importante. Prestação de serviço. Gente, não queiram fazer. E olha que você processos, ainda pensou, né? Não façam esses processos, porque eles cobram um preço alto demais. Eu não me arrependo, claro que eu não me arrependo do meu filho, mas eu não recomendo em absoluto. Porque foi um processo muito doloroso. Foi um processo muito desgastante. Eu consegui a adoção do meu filho. Está tudo legalizado. Tudo. Hoje ele já tem 4 anos, né? 4 anos, enfim, uma criança linda, esperta, inteligente. Mas eu não recomendo, né? Porque o preço é muito alto. Muito alto. O preço é muito alto. Mas, enfim. E aí passou esse período e aí já entrou o período de curtir aquele bebê e você já estava numa gravidez, numa maternagem, digamos assim, mais madura, porque você não tinha mais aquela idade que teve suas filhas. Qual foi a grande diferença dessa criação, né, para aquele momento? Porque eu sinto diferença. Eu tenho meu filho mais velho tem 11 anos e o pequenininho agora fez 1. E eu sou outra pessoa. Eu tinha 30 e eu já tenho 40. E eu sinto muita diferença de ter vivenciado coisas com mais maturidade, atenção, sensibilidade do que naquele primeiro momento, que às vezes a gente está muito preocupada em ser muita coisa, né? Porque o primeiro filho a gente tem uma carga gigante mas é uma maternidade, digamos assim, eu sempre falo, mais descomplicada, mais leve, né? Eu sei que você tem toda a sua vida, que sempre foi corrida, então não mudou essa parte. Não, Mas mudou alguma coisa para você? Mudou. Acho que a gente fica menos apreensiva com a febrinha, a gente fica menos apreensiva com a cólica. É verdade. A gente sabe identificar melhor os choros, né? Sabe que vai passar. Sabe que vai passar. Mas, assim, tem uma coisa que foi muito interessante, porque em alguns aspectos eu virei mãe de primeira viagem, assim. Porque era uma... Muito distante, né? Muito distante. Então, assim, eu não sabia mais como é que era... As fraldas, as coisas todas, quais eram as grandes tecnologias aplicadas à mamadeira. Não, 18 anos depois da última, você vivendo todo o universo de novo. Não, que essa mamadeira aqui, ela tem um bico que foi projetado pela NASA, sabe? Essas coisas assim. Sim. Então, assim, e você fica querendo... A gente esquece mesmo da minha segunda, não, terceira, que foi de 3 anos, a diferença de 5 anos, eu me esqueci um bocado de coisa. Imagine você, 18 anos depois. O mundo já é outro. Outro completamente diferente. Mas foi muito bacana poder curtir algumas coisas que lá atrás talvez eu não tenha curtido tão, né, assim, com tanta intensidade, né? Fazer um enxoval em 3 semanas. Sim. Sabe? É você, assim, mergulhar no universo, né? Para fazer esse enxoval. Sim.
Então, foi muito, é muito E as bacana. suas filhas, como foi esse processo com elas? Elas são maravilhosas demais, assim, elas são... as pessoas perguntam assim, elas são mães também, né? Um pouco mães. Eu sempre digo, não, elas têm esse papel de irmã mais velha muito forte. Sim. Mas a mãe sou eu mesma. Importante falar isso, até porque é uma realidade, né, muito interessante e que às vezes, hoje a gente tem um fenômeno, digamos assim, né, com o avanço da ciência e a mulher tanto podendo gestar com essa idade, né, de 40 e poucos anos. Você vê muito, teve Cláudia Raia agora com 55. 56, eu acho. 56. Como uma situação como essa que você adotou. Então, assim, eu acho que é cada vez maior hoje. Eu escuto porque eu tive filho, o último com 40. E eu escuto, às vezes, pessoas que, teoricamente, em outros tempos, nunca falariam, nossa, até me deu vontade. E hoje em dia existe mesmo essa vontade, porque a gente está vivendo melhor, vivendo mais. Exato. E hoje, uma mulher de 40, uma mulher de 50, ela é muito diferente do que 10, 20 anos atrás. Né? Então, ela é uma mulher com mais vitalidade, que tem o auge aí, né? Eu acho aqui que eu tô, minha filha, podendo muito ainda, então... Gente, é impressionante isso. Eu lembro que quando eu tinha 20 anos, eu achava que mulheres de 50 eram velhas. Isso. Né? E hoje eu olho pra mim com 51 anos, eu me acho muito jovem. Pois é. Né? Com muita vitalidade, com muita... Então, se você olha pra sua trajetória, você já realizou tanta coisa e tem tanta coisa ainda pra você fazer, porque você é jovem. Exato. Começando projetos novos, Sim. né? Por exemplo, eu nunca imaginei... Eu sempre fui professora. Sim. Né? A vida inteira. É o propósito, você considera o seu propósito Meu propósito de vida? É desenvolver pessoas. Certo. Né? Desenvolver os meus filhos, desenvolver meus alunos, desenvolver minhas equipes, desenvolver... Desenvolvimento humano. Desenvolvimento humano. Esse é meu propósito. Sim. E é interessante porque quando eu comecei a mentorar, eu me vi como se eu tivesse renovando os meus votos da docência. Sim. Uma coisa mais ou menos assim. Quando eu estava na pró-reitoria de graduação, até a pró-reitoria de graduação ainda consegui dar uma aula ou outra. Depois da reitoria, nunca mais. Então, eu sempre dizia assim, eu sinto tanta falta de dar aula. Então, quando alguém me chamava para uma palestra, eu dizia assim, que bacana, porque assim eu me sinto como se eu estivesse dando aula de novo. Então, eu me senti renovando esse compromisso, né, com a docência, com a sala de aula, com as pessoas. Sim, eu sinto isso um pouco aqui, porque o meu propósito ele está relacionado à comunicação, né? Mas aí é interessante quando você faz aquilo que você nasceu para fazer, digamos assim, né? Não sei se a gente pode dizer assim, mas que é o seu propósito de vida, eu brinco assim, você faria até de graça. Que é o que a história, me chamaram para dar uma palestra, eu estou ensinando as pessoas, então eu faria até de graça, porque de fato você se sente recolocada no mundo. Mas uma das suas pautas, até na sua bio, né, do Instagram, é essa questão da equidade de gênero, né? Vamos lá. Em que ponto estamos, 2023, planeta Terra, em que ponto estamos dessa situação? Olha, eu sei que existem as pessoas que falam assim, gente, mas a gente tem que olhar com bons olhos. Eu tenho excelentes olhos, meus olhos são muito bons. Não parece nenhuma pessoa negativista, nem pessimista, não. Mas existe um problema ainda. Mas existe o dado de realidade, gente. A gente não pode simplesmente fechar os olhos, negar, né? O dado de realidade. O dado de realidade mostra que, como empreendedoras no Brasil, por exemplo, 1/3 dos negócios são de mulheres, mas são os negócios que mais fecham. Não são os mais representativos do ponto de vista de geração de receita. Então, a gente ainda tem que crescer muito. Sim. Né? No mundo, a ONU, a PNUD, né, saiu agora no começo desse ano com a pesquisa sobre preconceito de gênero. 47% da população mundial, e eu não estou falando só de homens, eu estou falando de população mundial, homens e mulheres, acreditam que os homens são melhores executivos, que são melhores no trabalho e que são melhores políticos do que as mulheres. 29%, esse dado é assustador, 29% da população acredita que o homem pode bater numa mulher. Nossa. Então, assim, quando a gente vê esses dados, e a gente vê que tem muita coisa para ser desconstruída ainda. Sim. Não adianta a gente ficar tapando o sol. Você acha que de um lado e do outro
tanto do homem quanto da mulher. Sim. Os dois têm um papel aí nesses dados. Exatamente, a sociedade precisa ser reeducada. Não é assim, mulher vitiminha, homem vilão. Não. Homens e mulheres estão no mesmo Sim. barco. Mulheres que dizem assim, não, eu só vou para um médico homem porque eu não confio na médica mulher. Ah, eu só vou... homem é porque homem é melhor nisso do que mulher. A gente precisa desconstruir isso na sociedade, né? E também... a gente não precisa masculinizar a mulher, porque esse é um efeito colateral dessa perspectiva. É que assim, então, para a mulher ser uma excelente executiva, ela precisa se masculinizar. Para ela parecer responsável, ela precisa parecer um homem. Porque a referência é sempre masculina. Então, a gente precisa desconstruir isso. Existe relação com os filhos ou não? Tipo assim... ah, não, se a mulher que não tem filhos tem mais chance de progressão de carreira. Eu digo isso culturalmente. Existe esse pensamento? Existe porque metade das mulheres são demitidas 2 anos depois que eles voltam da licença maternidade. Uhum. Esse é um dado agora, recente. Ou seja, a gente está falando que as mulheres não são vistas a partir da perspectiva do seu direito de ser mãe. Sim. Então, na hora que isso acontece, o que é que eu, sociedade, estou dizendo às mulheres? Não tenham sejam filhos, se vocês exatamente. quiserem progredir na carreira. Você sabe, há anos, eu estou falando aí de, sei lá quando, eu estava fazendo doutorado, eu estou falando de 2004, mais ou menos. Uma amiga chegou chorando para mim, falando assim, eu acho que eu não passei na seleção do doutorado. Eu falei, mas por quê? Porque a minha orientadora, era uma orientadora, mulher, chegou e na seleção perguntou assim, você é recém-casada? Sou. Mas você pretende ter filhos nos próximos 4 anos? Cruel demais. Porque eu não oriento mulheres que querem engravidar durante esse processo. Porque senão a minha produtividade cai, porque não sei o que, etc. Então, esse conceito de produtividade tem que mudar. Totalmente. Eu fiz o meu mestrado... Tá, e você para provar, Pois gente. é. A mulher teve a carreira dela todinha com 3 filhas. Exatamente. E daí? Meu mestrado... Já sofreu preconceito sobre isso ou não? Sofri e... Ou você passou direto? Sofri e passei direto. Uhum. Né? Sofri e passei direto. Eu lembro quando eu fui adotar Pedro, além da história de que assim, mas você não tá muito velha para cuidar de bebê? Que tem isso, Sim, né? Sim, tem também. Eu escutei de uma liderança que não era, né, legal. A pessoa tem que escolher. Ou ela quer ter um monte de filho, ou ela quer ganhar bônus e atingir resultado. E eu atingi resultado, ganhei bônus e adotei meu filho. Pega. Né? Então, assim, esse conceito que precisa mudar na cabeça das pessoas. As mulheres, é o contrário. As mulheres, quando elas têm filhos, elas criam um nível de força descomunal. Exatamente. Eu falo exatamente isso pra todo mundo. Eu fiz a meia maratona sábado e eu não tava treinando, quebrei meu pé em julho. Só que eu tava precisando. Sabe quando você tá precisando superar alguma coisa? Uhum. Aí eu falei, decidi de manhã, não tinha nem kit, nem correr. Eu vi suas fotos. Pois é, meu médico nem tinha me liberado ainda. Meu ortopedista, que não, se Deus quiser, não tá me vendo, graças a Deus. Não me segue no Instagram. Ortopedista, enfim. Mas eu tava me sentindo bem e o autoconhecimento, ele é uma coisa muito importante. Sim. Então, eu sabia que eu tava bem. E aí eu falei, gente, eu preciso disso, porque depois de 3 anos sendo mãe, eu precisava bater alguma meta pessoal para eu reforçar essa crença de que eu sou capaz de fazer alguma coisa. Enfim, eu tenho uma relação assim com a corrida e isso me ajuda muito. E aí eu falei, hoje e vai dar certo. E tipo assim, aí eu contando isso lá no esporte dos meus filhos, e aí um cara falou assim, nunca duvide de uma mãe. Isso. Exatamente, meu querido. Então, o contrário, porque a mulher que é mãe, eu acho que, inclusive, ela tem uma consciência do que ela é, ou se não tem, deveria ter, Sim. do que ela é, assim, muito mais forte. Então, assim, eu brinco que eu falo assim, quem tem 4 filhos, qualquer empresa que contratar para logística vai fazer uma excelente contratação. É verdade. Eu ia dar show, meu passo não estava vindo, mas eu ia dar show, porque a nossa cabeça, ela é capaz de tantas coisas que na hora que a gente fosse fazer um teste, se pudesse medir com um homem, querido, a gente tava anos-luz. Anos-luz. Mas você sabe que já existem esses estudos, né? Que mostram que as mulheres que são mães, elas têm uma habilidade maior de resolução de problemas, não só do ponto de vista da assertividade, mas também do tempo, mais agilidade para a resolução de problemas nas empresas do que os homens. Pois é. Né? As mães, elas desenvolvem isso, né, na criação dos seus filhos. Pois é. Então,
todas essas coisas, eu também vivi, né? Eu também escutei aquela piada que você diz, eu não mereço estar escutando isso, né? Mas a gente vai lá e passa feito um trator por cima. Feito um trator. Eu acho que, na verdade, quando eu digo vitimismo, é que eu acho que realmente as mulheres, elas precisam entender que elas estão inseridas dentro de um contexto. Eu sou jornalista também, já sofri todo tipo de assédio, porque não existe uma mulher que vai passar por entre homens e nunca vai sofrer um assédio. Isso, gente, isso é utopia. Não adianta você falar que isso vai acontecer. Pelo amor de Deus, a gente... Só se tiver de burca. Isso, exatamente. Aí talvez o cara ainda fale assim, mas seu perfume... Mas, tipo assim, é impossível isso acontecer. Então, assim, a gente tem que ter ciência do contexto que a gente tá e a gente não se apegar a essas coisas e dizer, isso aqui não pode me atrapalhar e me tirar do caminho. Porque eu acho que, quando eu digo assim, que na atitude das mulheres e dos homens, os homens, da falta de cultura, né, de entender. Agora, assim, palmas para esse cara que falou, você não se enxerga, tipo, isso são homens incríveis, né? Ele é incrível. Que veem na mulher ao contrário, eles veem exatamente o valor que elas têm. E você vê, por exemplo, o Milton, eu falo sempre dele, Milton ele não é um grande líder à toa, né? Uhum. Ele é um grande marido, né, conversava muito com a esposa dele, assim, um cara muito companheiro, um grande pai, um homem cheio de valores. Então, assim, a liderança... transborda tudo isso que ele já vive na vida dele, né? Exatamente. Mas isso é liderança, Isso é liderança, né? Exatamente. Você conseguir fazer com que a sua experiência de vida, os seus valores, etc., eles junto com a técnica, eles consigam fazer com que haja uma transformação de realidade, uma transformação de pessoas em prol de um resultado, de um objetivo. Isso é legado, né? Tipo, o que ele deixou na sua vida. Né? Exato. Com certeza, ou o que ele deixou, né? Isso é só uma pontinha do que ele deixou. Então, assim, o que é que você falaria, digamos assim, para essas mulheres, né? Primeiro, olhar para si, entender suas competências. Eu digo isso porque realmente isso é muito de fase. Como você disse, você ressignificou, você reviveu a docência. Às vezes a gente passa por algumas fases que a gente deixa de exercer aquele propósito da nossa vida, ou passa... A maternidade, ela pode também nos jogar naquela vala de... Dependendo do momento que a gente está. Por exemplo, eu vivi maternidade em pandemia. É diferente. Porque você já está ali naquela vala de EAD, e era criança e bebê, e realmente teve que equilibrar pratos e não dava. E às vezes a gente vai esquecendo de quem a gente é. Sim. E é um exercício que a gente tem que fazer constantemente. Constantemente. Porque o mundo, ele vai pisar, né? Exato. E as pessoas, quando é com relação aos próximos passos, ou questão de carreira, as pessoas tendem a achar que carreira é uma linha reta, e não é. Sim. Eu conto muito a minha história, que diz assim, quando eu era adolescente, eu estudava no Colégio das Neves, eu tinha certeza que eu seria escritora, escreveria peças de teatro. Então, eu lia muito, eu era uma grande devoradora de livros. Eu tenho uma filha, minha filha do meio, que é igualzinha a minha, assim. Sim. Com 14 anos, ela lia 4, 5 livros por mês, Nossa. sempre um em inglês, assim, né? E eu era também uma devoradora de livros. Eu dizia assim, eu vou fazer isso. O fato de ter lido muito e ter desenvolvido uma sensibilidade artística foi muito importante quando eu decidi fazer psicologia. Sim. As leituras que eu tinha já me davam um certo quantum de percepção, do de maturidade, humano, né? etc., que foram muito importantes quando eu fui fazer psicologia. A psicologia me deu muita bagagem quando eu fui... se tornar uma líder. Quando eu fui para a gestão. Ter passado pela ciência mais duramente, né, a ciência mais dura, me proporcionou a naturalmente fazer composição de métodos que me auxiliaram na minha organização como gestora. Principalmente de uma universidade, né? Exatamente. Depois de anos como executiva de multinacional, isso também me proporcionou reunir vários elementos que hoje são muito importantes para mim, tanto no empreendedorismo como na minha função como mentora. Então, não é uma linha reta, mas as curvas que a gente vai fazendo auxiliam a gente na próxima tomada de decisão para fazer a próxima curva. Eu acho que, no meu caso, assim, muita coisa que eu vim descobrir foi com a idade mesmo. Porque, de fato, às vezes a gente não consegue, dentro de... você, digamos assim, não é que você foi privilegiada no sentido de ter algum privilégio externo. Não, você teve uma percepção pessoal muito boa, que você foi agarrando todas as oportunidades. Mas tem muita gente que no meio do caminho vai dizendo, não, mas isso eu acho que eu não vou enfrentar. Não, mas eu acho que isso eu não vou conseguir encarar. Sim. Eu acho que isso eu não vou fazer. E aí, essa percepção de que isso que eu vivi me trouxe para cá.
isso que eu vivi no meu casamento. Isso, na verdade, a vida inteira, ela vai nos dando bagagens, né? Para que a Sim. gente possa enfrentar. Por isso que eu falo assim, o perigo de não cair no vitimismo. Sim. Né? Da mulher não cair no vitimismo. Você falou aí, né? A mulher não é vítima, o homem não é vilão. Claro que existem momentos que isso pode acontecer. Sim, claro. Claro, Existem ninguém homens vai negar. vilões E mulheres vítimas, sim. vítimas de verdade. Isso. Mas o vitimismo, né? O que é que a gente tem que pensar ou fazer para a gente não cair nesse vitimismo? Eu perdi isso aqui porque eu sou isso. Porque... Isso é eu acho que é um câncer na nossa sociedade hoje. E não é só das mulheres. Né? Existe uma cultura do vitimismo muito forte. Eu não sei se... Eu entendo que a gente tem que fazer escolhas. Todos nós temos nossas fragilidades. Sim. Não existe ninguém, super-homem, super-mulher, que só tenha forças. O grande problema é quando o meu cartão de visitas é a minha fragilidade. Aham. É quando eu coloco a minha fragilidade como condutora da minha vida. Uhum. Então, eu sou a partir da minha fragilidade. Isso é que a gente tem que combater. Dentro desse rol em que eu tenho fragilidades e eu tenho forças, no mapa de identidade eu faço muito isso com as mentoradas. O meu cartão de visitas vão ser sempre as minhas forças. Sim. E as minhas fragilidades, eu vou... Igual se a gente estivesse num joguinho de baralho, né? Qual o seu ponto forte? Exato. Então, você tem ali. Exatamente. E as minhas fragilidades, existem aquelas que eu posso trabalhar e que posso até ter aí algumas transformações, e tem outras que são estruturais, que fazem parte de mim, que eu não... Aí eu vou precisar acolher e entender como é que eu vou lidar com as questões que têm uma relação direta com a minha fragilidade, né? Eu não preciso... Eu até fiz um vídeo agora recentemente. Você não precisa ser perfeito. E aí, muitas vezes, em nome dessa pretensa perfeição... Mas isso aqui tá levando muita gente a achar que tem que ser perfeito, Pois né? Aí fica na história... Não, mas olha, fulana conseguiu emagrecer 30 quilos em uma semana. Então, teve filho e ficou magra em um dia. Tá bom, eu tô aqui, meus quilos... Pois é. A gente precisa... mas muitas vezes... Olhar para nossa realidade. Olhar para nossa realidade e parar de colocar a desculpa de que, assim, como eu não consigo ser perfeita, então eu não consigo ser nada. Sim. Os extremos, né? Exatamente. Ou 0 ou 100. Exato. Então, esse balanço tem que ser positivo. Mas eu nunca vou deixar de ter o prato da fragilidade. Sim. A única questão eu não posso colocar ele na minha frente, eu não posso deixar que essa coisa conduza a minha vida. A linha, né? Uma vez uma menina chegou para mim e falou assim, Samela, eu tenho uma entrevista de emprego, não era minha mentorada não, ela só me ligou e disse, eu tenho uma entrevista de emprego, estou muito nervosa, o que é que eu faço? As pessoas vão perguntar assim, qual é a sua fragilidade? Eu não queria dizer assim, minha fragilidade é porque eu trabalho demais. Qual é o seu defeito? Meu defeito é que eu não tenho defeito. Exatamente. Aí eu disse assim, honestamente, qual é a sua fragilidade? Ela falou assim, olha, eu tenho por exemplo, não sei organizar o meu tempo. Eu sou uma pessoa desorganizada, né? E isso me custa muito e tal. E começou a enumerar 3, 4 fragilidades que ela tinha. O que você está fazendo para endereçar essas fragilidades? Você já fez um curso de gestão de tempo? Não. Então, você vai se matricular em um. Agora, procura um online, qualquer coisa. Você já fez... Aí eu disse, pronto, você não tem essas 4 endereçadas? Quando te perguntarem qual é a sua fragilidade, você é honesto. Aí você diz assim, olha, eu sempre tive uma dificuldade com a organização de tempo. Mas exatamente por isso eu estou fazendo um curso. Sim, perfeito. Olha aí. Não sei o quê. Uma dica de ouro essa. Então, assim... Primeiro, saber falar sua fragilidade. Eu acho que isso é uma coisa que não é todo mundo que de bate pronto sabe fazer, não. E ela só falou pra mim, primeiro porque é minha amiga, segundo porque eu não estava entrevistando ela. Exatamente, porque então, eu acho que deve ser bem interessante. Mas quando a gente conversou sobre a possibilidade dela falar sobre isso, dentro de uma perspectiva que não ia deixá-la, que esse não ia ser o cartão de visitas dela, ela se sentiu confortável. E depois me ligou e falou assim, nossa, a entrevista foi ótima. Ela tá, inclusive, na empresa até hoje e tudo mais. Olha que legal. Mas assim, é uma forma de eu sou muito impulsiva. Aí eu tenho que fazer um curso de... Brincadeira, melhorando. A idade ajuda muito. Muito. A idade ajuda muito, mas é interessante. Então, ela continuou na empresa ou seja, identificar a sua fragilidade, não levantar a bandeira, eu sou isso, né? Meu rótulo é esse, e tratar as coisas. Eu sempre digo, a gente precisa endereçar aquilo que é possível e tentar entender aquilo que efetivamente você não consegue endereçar de forma nenhuma porque não está sob a sua perspectiva. Por exemplo,
não era uma mulher, era um homem, né? É um homem, que passou por uma situação muito difícil na infância, né? Ele me procurou porque ele estava com burnout, estava com problemas no trabalho, e quando a gente foi fazer o mapa de identidade, a gente viu que ele tinha uma questão séria, porque ele sofreu um abuso muito grande na época da infância. Sim. Ele não tem como apagar essa memória. Não tem. Mas ele pode dessensibilizar aquilo, porque o que acontece com o trauma? O trauma, ele não sai da nossa vida, ele se presentifica. É o que a gente diz, que ele é reeditável o tempo inteiro. Uhum. Então, qualquer exposição a algo que lembre qualquer coisa que tenha a ver com aquele trauma, você reedita o que você viveu no passado. Então, você nunca deixa o passado no passado. Então, aquela memória, ela não vai deixar de existir, mas você pode dessensibilizar para que ela não se presentifique. Sim. Então, isso é algo que, assim, não tem como mudar, mas você tem como acolher e trabalhar de uma forma para que aquilo não lhe machuque ainda mais, ou não lhe fragilize ainda mais. Ou não aquela história, a emoção, o sentimento vem, mas como lidar com ele, eu posso trabalhar isso. Exatamente. Mas eu acho que existe uma desvantagem na mulher, no caso eu sinto, né? Por exemplo, eu tenho uma viagem para fazer esse final de semana, inclusive foi até um tema essa semana que eu coloquei no meu Instagram, porque, enfim, depois de pandemia e dos bebês, eu tô sentindo uma dificuldade gigante de sair de casa, meu bebê ainda mama, aquela coisa de não sei como é que vai ser e tal, e vou sofrer mais do que ele, porque eu sei que ele vai ficar bem, porque no final todos ficam bem. Sim, todos sobrevivem. Todos sobrevivem. Mas é em mim, né? É uma coisa que tá na minha mentalidade. Tanto que eu tirei a passagem para ir num dia e voltar no outro, porque eu não tenho nem cabeça para ficar muitos dias. E aí, essa questão, até publiquei uma figurinha, né, que era uma cadeira em cima, o cara subindo na escada aqui, e a mulher do outro lado subindo, mas olhando para trás com os filhos chorando e tal. Existe a desvantagem, eu acho que isso é uma desvantagem real, porque só porque já estamos aqui, nós temos que lidar com isso. Tipo, eu sempre falo, gente, por mais que o pai seja presente, maravilhoso e tal, incrível, perfeito, crie junto, mas ele tem uma capacidade inata de fechar a porta e ir para o seu dia. Sim. E a mulher, ela não quem vai ser, digamos assim, quem vai se cobrar pela sobrevivência dos filhos, se escovaram os dentes, se tomaram banho, se vestiram, se comeram, quem tem isso dentro de si é a mulher. Aham. E aí? Já é 90% é verdade. É verdade. Né? Eu conheço. Como é que você lidou com isso? Um casal só que era diferente. Que era diferente. Não, existe. Existe, mas é raridade. Raridade. É raridade. 90% das mulheres, elas. Inclusive, agora, eu estou na liderança da Câmara da Mulher Empreendedora, a gente fez uma pesquisa das empreendedoras e uma das coisas que a gente viu, porque a gente entrevistou homens e mulheres empreendedores, né? Os homens. Não reclamam de não terem apoio e suporte da sua companheira, do seu filho, da sua família, para ter que se dedicar à família e não se dedicar ao trabalho. As mulheres não. As mulheres reclamam porque elas dizem, eu não tenho o suporte devido. Não é nenhuma questão para os homens, aquilo que a gente estava falando no começo, né? Não é nenhuma questão. Não. Então, isso é uma realidade. E faz com que a gente aumente o nível de culpa. Sim, estresse, tem uma série de efeitos colaterais, né? Como você lidava com isso? Então, eu sempre tive uma rede de apoio muito forte, porque sempre tive a minha mãe, minha irmã. Eu tenho também. Muito perto. Graças então, a assim, Deus. quando você sabe que o pai, por exemplo... Marquinho, desculpa, mas é verdade. Quando você sabe que o pai não vai ver se escovou o dente, de não sei o quê. Então, mãe, só dá uma passadinha lá, vê se escovou o dente, vê se tá bem, etc. Encaixando, né? Ali na sua rotina. Exato. Minha irmã, que assim, nossa, minha irmã, nem sei o que eu seria da minha vida se não fosse minha irmã, que é uma super mega companheira minha. Então, assim, mas nesse sentido, muitas mulheres acabam não tendo. Eu tenho uma grande amiga que não é nem que ela não tenha o apoio da família, é que ela trabalha, ela e o marido trabalham numa outra cidade, então ela não tem na cidade uma rede de apoio. Entendo. Né? Então, essa questão acaba sendo uma questão real mesmo, de não ter isso. No meu caso, eu sempre tive minha mãe, minha irmã... primas, etc., que estavam sempre ali para dar um suporte. Você tem ainda um filho de 4 anos. Hoje, sua agenda, como é que você consegue encaixar tudo isso? Hoje eu sou... Aí, diferente das meninas, assim, hoje eu tenho uma exigência, faz parte da minha agenda ter os meus momentos com ele. Então, por exemplo, eu não tenho babá no final de semana.
final de semana inteiro. Eu também tô. Com ele, pra gente... a gente faz muitas coisas juntos. Então, por exemplo, eu tenho um jardim, então ele me ajuda a cuidar do jardim. Que legal. A plantar. Pra mim é muito importante que ele aprenda a ter respeito por todas as formas de vida. Sim. Então, da natureza, dos Sim. bichos, dos animais, etc. Eu acredito muito nessa questão de quando você entende o valor de uma vida, mesmo não humana, Sim. você desenvolve, Concordo, é verdade. uma série de valores. Então, aí a gente vai pintar quadro, a gente vai fazer um monte de coisa, né? Aí tem dia que eu preciso trabalhar durante um fim de semana. E aí ele chega pra mim e fala assim, nossa, o dia tá chato, viu? Minha filha esses dias olhou pra mim e falou, eu tô entediada, tem 3 anos. Eu falei, você tem 15 anos, está num corpo de uma criança de 3 anos. Essa geração tem impressionante, tiradas, eles têm um assim. vocabulário assim que não dá pra explicar, né? E quando eu vou fazer alguma coisa no final de semana, ele me cobra. Ele é bem exigente, assim. Mamãe, hoje é sábado e você precisa ficar comigo. Então vai ter que ficar. E nesse universo, então a gente já tem, digamos assim, essa desvantagem da culpa e tal, mas isso são coisas que, como você disse, a gente tem que acolher, né? Tem que trabalhar. Acolher e endereçar. Acolher e endereçar. Nunca vai ser perfeito. E na prática, dicas de você estar na empresa, digamos assim, você quer você está nessa corrida, digamos assim, para mulheres que estão querendo subir, progredir na carreira. Como que você daria... Você é uma mulher de sucesso por onde você passou, né? E onde passa até hoje, mas, digamos assim, a sua trajetória é uma trajetória de sucesso em cargos que homens também poderiam ter ocupado. Sim. E naquele momento foi um cargo seu. Que percepções suas, das suas características mesmo, você acha que são habilidades importantes para que uma mulher ela possa se colocar no mercado e ela dizer, não, eu não estou em desvantagem, eu vou competir aqui de igual para igual? Primeira é regulação emocional. Deus foi muito bom comigo, porque eu comecei a minha carreira de psicologia estudando, pesquisando, fazendo pesquisa, desenvolvendo estudos sobre regulação emocional. Gente, então, isso é muito importante. Aprendi muito. E a mulher tem uma tendência a se descompensar mais fácil que o homem, né? Isso por conta disso tudo que a gente acabou de falar. Sim. Você estava falando, eu lembrei de um dia, eu estava numa reunião super mega importante. A gente estava preparando um orçamento para um presidente lá nos Estados Unidos que tinha acabado de sentar na cadeira. Ou seja, era uma pessoa que ainda estava conhecendo as operações, etc. E a gente estava, justamente naquela época, montando o orçamento. E eu ia pedir só $20 milhões naquela época, porque eu estava com um projeto besteira, grande, uma bagatela de $1 milhões, então porque a gente ia fazer a expansão, ir para Caicó, Currais Novos, Pau dos Ferros, a gente fez uma expansão geográfica muito grande. Eu liderei isso, estava fazendo justamente esse trabalho. E eu ia entrar na reunião online com esse cara nos Estados Unidos. Me liga de casa. Não me lembro se foi minha irmã. Alguém me ligou de casa e disse assim, Raíssa desapareceu. Raíssa é minha filha mais velha. Pronto, coração já gela da mãe. Aí eu disse, como assim Raíssa desapareceu? E era no dia do aniversário de Raíssa. Ah, meu pai do céu. Ela disse, não, ela saiu no carro e não apareceu, né? Tipo assim, ela sai no carro faz 3 horas, a gente liga pra ela não atende. Não atende. Naquela hora, o impulso corporal foi de gritar, de, sei lá, de fazer alguma coisa nesse sentido. Eu disse, peraí, só um pouco. E eu tava assim, pra entrar no vídeo. Nossa, e eu disse, a gente consegue atrasar 15 minutos a reunião? Eu disse, você é doida? O cara lá nos Estados Unidos vai pedir pra atrasar 15 minutos a reunião? Eu disse, vou. Porque eu tô tendo um probleminha aqui na conexão. E eu tenho que chamar o pessoal da TI e né? Já foi lá numa... Muito lady, assim. Sim. Porque eu não quero correr o risco de fazer o presidente ter algum tipo de questão ali e tal. Afinal de contas, presença você teve nesse momento? O tempo dele é muito caro. Não, tudo bem. Então, eu já vou falar aqui, não sei o quê, vou falar com não sei quem, parará. Ligo pro meu irmão e falo assim, ache Raíssa. Pelo amor de Deus, faça o que for, mas ache ela. Porque eu vou entrar numa reunião agora. Ela tá aí. Onde é que ela pode estar? Vamos pensar. Ela pode estar na praia, ela pode estar na casa de praia, ela pode ter ido não sei onde, vá nesses 6 lugares e ache ela, pelo amor de Deus. E aí ele disse, não, vou pegar o carro agora, vou sair, não sei o quê. Então, eu sabia que tinha alguém fazendo o que eu iria fazer. Sim. Né? Que é pegar o carro e sair nos lugares onde eu acreditava, já que Com o celular certeza. não tava achando.
Fiz a reunião, dizendo assim, Deus, eu tenho certeza que você não vai fazer isso comigo. Eu tô aqui num negócio super importante e tal. E depois, meu irmão achou, ela estava na praia. Foi na praia, tomou sol, adormeceu debaixo do sol. Entendi. Né? Amor, são Enfim. 20 milhões de dólares que eu tenho que pedir agora. Exatamente. Por favor. Mas assim, se eu não tivesse aqueles 15 minutos para poder ligar para meu irmão, para endereçar, para não sei o que, tarará, eu teria me descompensado. Não, Mas e se você tivesse dito também tivesse- assim, não, minha filha acabou de sumir. Inclusive, você poderia ter acabado a reunião. Não, então a gente não vai fazer hoje. E né? você, Tipo, e depois a você gente vê é uma mulher muito e perdeu a maluca que oportunidade. Tem uma família uma muito família doida, maluca uma e ninguém família vai ter doida. nada a ver com sua vida. Pois é. E é assim que os A vida é caras assim. pensam. Exatamente. Entendeu? A gente às vezes diz assim, mas eles deveriam pensar... Humanizar, né? E tal. Gente, Não. se esse cara me conhecesse há um ano, Sim, talvez até eu talvez. pudesse fazer isso. Mas se o cara ia me conhecer pela primeira vez com a ideia de que assim, a filha dela sumiu. Exatamente. Não tem, Perfeito. não faz Não sentido. entra, não. Né? Não bate. Então, Regulação emocional. regulação emocional. Essa é a primeira. A segunda, que aí vem da regulação emocional, né? É você entender quais são as suas fragilidades e forças, você fazer com que as suas forças venham sempre na frente, falem sobre você muito mais do que as suas fragilidades. As mulheres se intimidam diante dos homens? Não. Na maioria das Às vezes, vezes sim, né? Que aí é uma baixa estima, talvez. Então, falta de segurança. E no mercado de trabalho a gente tem que enfrentar de igual para igual, né? Exato, não dá para fazer isso. Eu sempre dizia eu tenho uma colega que dizia assim, nossa, mas eu tenho muito medo, ela usava a palavra medo, do nosso chefe. A gente tinha o mesmo chefe, né? E ele era uma pessoa bem difícil. E ela disse, nossa, eu tenho muito medo dele. Quando eu chego lá, Me treme todinho. eu me tremo inteira. Eu falei assim, então a partir de hoje você vai fingir que você manda nele. Olha que legal. Não, mas você vai fingir que é você quem manda nele. Mas como é que faz isso? Aí a gente fez alguns exercícios e funcionou. Entendeu? Ela diz assim, quando eu chego lá, eu disse assim, ele é meu funcionário. Aí ela dizia, depois ela brincando, ela disse assim, mas Samela, que ideia bacana, né? Já que pensa, mas você acha o quê? Toda vida quando eu entro na sala com ele, é isso que eu penso. Que pensa? Eu sou a chefe dele. Sim. Porque se não for assim, era um cara extremamente... A sua postura já vai ser outra. né? porque ele era um cara intimidador, Sim. né? Era um cara que, assim, desafiava você a... Né, testava um pouco Sim. essa capacidade sua de reafirmação. Era um cara com uma paciência muito desse tamanho, pequenininha. Então, todas essas coisas faziam com que, naturalmente, as pessoas se intimidassem, homens e mulheres. As mulheres ainda mais. Ainda mais. E, de fato, se preparar, né? Porque você falou isso, você foi muito estudiosa sempre, faz um curso, ou preparação. seja, o segredo é o conhecimento. Exatamente. A verdade, né? O conhecimento liberta, então... Não, e o conhecimento. Sem ele, você não consegue a autoconfiança. Se você não... Ora, se com ele, muitas vezes a gente se intimida, Sim. sem ele é zero, né? E não fingir que sabe. Essa é uma pegadinha... Você pode fingir várias coisas, menos que você sabe uma coisa que você não sabe fazer. Sim. Então, por exemplo, a primeira vez que eu fui defender orçamento, que era o batismo de fogo, né? Você preparava o orçamento e depois você ia defendê-lo. Imagino, viu? Né? Defendendo uma sala cheia de homens que têm calculadoras na cabeça. Eu tinha um medo muito grande de não saber responder as perguntas. Sim. Né? Imagina a pressão de um momento terrível. como esse. Eu lembro que a gente passava 2 meses, mais ou menos, preparando esse orçamento para poder fazer a defesa. Quando eu fui a primeira vez que eu fui fazer a defesa, Milton, inclusive, que já não era mais meu chefe, era chefe do meu chefe, ele chegou e falou assim, lembre-se que você precisa estar over-prepared, ou seja, muito mais preparada do que qualquer outra coisa. Então, aquela angústia. Fui lá. E o presidente geral, né, era um cara muito minucioso. Mas eu já tinha visto outros antes, então eu sabia quais eram os pontos que ele mais gostava de perguntar, o que é que mais preocupava ele, etc. Então eu fiz um super estudo dos pontos que eu já entendia que ele focava mais. Sim. Mas ainda assim, muito nervosa e tal. Chegou lá, os primeiros 2 minutos de apresentação, a sensação era a sensação de quase morte. Era assim, o ar não vinha, eu não conseguia respirar. Acredito.
Eu ali... O corpo responde muito nesses momentos, né? A demais. fisiologia é um negócio Pois impressionante. E eu falava já assim, meio cortado, porque eu não conseguia respirar. Nossa. E eu, meu Deus do céu, e aquela coisa. E aí ele fez a primeira pergunta. E era uma pergunta que eu tinha me preparado, porque eu já tinha estudado aqueles pontos lá todos. E aí eu respondi. Quando eu respondi, eu digo, gente, eu sei o que eu tô fazendo aqui. Fui eu que preparei este negócio. Caiu então aquela ficha de dizer, gente, aqui, tá na minha mão. E aí foi, beleza. Teve uma pergunta que ele fez que eu não sabia responder. Não tinha feito o cálculo, enfim, alguma coisa nesse sentido. Não lembro exatamente o que era. Ele perguntou, e tal coisa? Eu falei assim, JR, não sei. Mas meu compromisso com você é voltar, ver esse cálculo e até amanhã, sei lá qual foi a data que eu dei, eu lhe apresento. Ele, muito bom, muito bom. Quando terminou tudo, ele chegou e falou assim, Samela, foi sua primeira apresentação, você foi ótima, principalmente quando você disse não sei. Porque a pior coisa que alguém pode fazer comigo é tentar me enrolar. Porque quando a pessoa não sabe, eu sei que ela não sabe. E aí depois eu fui saber que numa apresentação anterior, que eu não tinha visto, um executivo financeiro foi desligado logo depois do budget, porque tentou fingir que sabia uma coisa que não sabia. Fazer firula onde não pode. Onde não pode. Você pode fingir várias coisas. Você pode fingir que você não tá, que você tá ok, você pode fingir que você tá dominando. Eu sou a chefe dele, não ele, mas não finja. São coisas que você pode fingir mais sobre postura pessoal. Exatamente. Mas conhecimento não dá. E esse mundo da internet hoje, de coisas muito líquidas e muito rápidas e, né? Às vezes você vê na internet, tipo, um profissional, você fala, nossa, porque tem um bom marketing, tem um bom design, mas aí você vai... Tem que bater o cara crachá, né? Pois é. Olha, tem algumas coisas que me impressionam muito hoje, né? Na internet hoje virou... assim, uma grande vitrine. Sim. E você saber quais são os grandes profissionais, os reais profissionais e aqueles que são só, que tem um bom design, e que uma boa oratória, etc., é difícil hoje. É difícil. Porque, de fato, hoje em dia todo mundo se vende todo mundo é maravilhoso, né? A foto vende e... Bom. Exatamente. Por exemplo, um dia desse chegou uma pessoa para mim e falou assim, Samela, você tem treinamento de vendas? Eu falei, não tenho treinamento de vendas. Eu liderei equipes comerciais, porque fazia parte do meu... né? Eu tinha uma equipe comercial maravilhosa, eu tinha um grande diretor comercial, e eu liderava a estratégia do negócio, mas não liderava a execução de venda, o passo a passo de venda, fazer uma curva de venda, etc. Isso eu deixava para os técnicos fazerem. Então, eu não tenho treinamento de venda. Ah, mas você não pode não ter. Você que foi líder de não sei o que, você tem que... Porque hoje em dia todo mundo quer um treinamento de vendas, você precisa ter. Eu falei assim, gente, mas eu não vou ter. Não é a minha área, não é a minha expertise. Gente, autenticidade. Exato. Você acha que eu vou chegar lá e vou dizer... Você tem tanta coisa então, para oferecer. Então, assim, eu só vou oferecer aquilo que eu posso entregar. É verdade. Né? Vou chegar lá, vou fazer um treinamento de vendas sem ter a expertise que eu entendo que precisa se ter... Então, assim, mas hoje em dia aí tem gente que diz assim, não, porque fulano tem. Não, fulano que se vire, eu não tenho, acabou. Maravilhoso, Samela. Hoje a gente falou aqui, acho que muitas coisas importantes, e a gente poderia deixar uma mensagem, assim, para esse ambiente, né, que a gente falou que existe ainda tanta desigualdade. Dizer para os homens, tem homens que nos escutam, dizer para as mulheres, o que é que você queria deixar, assim, de mensagem principal nesse ambiente que eu vejo hoje que você quer mudar, trabalha para mudar e é ativa, né, nesse processo de mudança. O que é que você diria? Gente, criem seus filhos, contribuam com seus sobrinhos, com seus netos, ou seja, criem ou ajudem a criar crianças que compreendam o mundo de uma maneira mais equânime, que entendam que meninos e meninas podem ter as mesmas oportunidades. Meninas podem ter as mesmas oportunidades sem precisar serem iguais aos meninos, né? Mantendo suas características, Mantendo as suas características. Então, se a gente não consegue transformar radicalmente a nossa geração, que pelo menos a gente contribua para uma transformação social a partir da próxima. Muito bom. Teríamos papo aqui para horas, né, gente? Essa mulher aí, realmente, ela é o poder. Eu queria saber de todos os casos para a gente poder aprender, porque eu gosto muito de aprender com as histórias. Eu gostei muito que você trouxe aqui
momentos que você viveu e são esses momentos que a gente pega o insight e diz, caramba, naquele momento ela agiu assim e a gente vai modelando o sucesso e o empreendedorismo, na verdade, é isso, né? A gente se espelhar e modelar o sucesso de uma mulher assim, 4 filhos, passou por um processo de adoção, passou por um aborto, foi reitora. Essa mulher, gente, vamos fazer um estudo de qual é o sangue dela aqui, ver que tem alguma coisa aí, porque realmente... E tá só começando, né? Quais são os próximos projetos? Os próximos projetos é criar uma grande escola de desenvolvimento. Sim. Eu comecei com a minha plataforma, né? Digamos assim, eu vou fazer igual o cara lá, né? Qual o seu próximo passo? Meu próximo passo é fazer com que meu propósito chegue a mais pessoas. Sim. Eu acho que se a gente consegue fazer com que essa escola de desenvolvimento, a partir de tudo isso que eu trouxe aqui, inclusive, né, dessas experiências, dessas técnicas, dessas coisas todas, juntando neurociência, juntando psicologia, juntando liderança, juntando técnicas de gestão, se a gente consegue juntar tudo isso, eu acredito que a gente pode contribuir para pessoas, né, mais realizadas. Maravilha, então. Samela Gomes, muito obrigada, né, pela sua presença. E lembrando que curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e fique ligadinho, porque com certeza a gente já vai trazer uma nova história bem quentinha para você no próximo podcast. Até a próxima.